Meus equilibrados, começando agora o Pastor Responde 17. Olha aí, já foram 17 vídeos como esse. Então, estamos juntos na resiliência, na perseverança e sempre tentando ajudar você da melhor forma possível, explicando a palavra de Deus de forma equilibrada, evangelho puro e simples. Então, vamos para as nossas perguntinhas. Bem, se é a sua primeira vez por aqui, eu te convido a se inscrever no canal. Deixe seu like, que nos ajuda demais, e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, tá joia? E sempre, pessoal, eu falo isso porque é a verdade aqui no canal. Quando você se inscreve, você passa a fazer parte da família Fé Equilibrada, esse bando de equilibrados aqui que amam Jesus, amam a palavra de Deus, mas condenam a religiosidade e condenam também o liberalismo aí, tudo pode, né? Tudo é tranquilo, é o povo do veja bem, né? Então, os dois extremos estão errados. Primeira perguntinha. Qual símbolo é considerado pecado na Bíblia? Poxa, pergunta interessante. Qual símbolo, né? A Bíblia dá símbolos que são pecaminosos? Eu acho que mais que símbolos é muito a questão da intenção, né? A Bíblia vai dizer, não marque o seu corpo, né? Os adoradores de Baal. Não era o símbolo necessariamente, mas era a intenção de adorar Baal. Nós vamos ter o clássico símbolo do 666. Vamos ler aqui Apocalipse 13, dos 16 ao 18, que diz assim, olha. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita e na testa. Então, mão direita e testa, né? Para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666, o famoso 666. Eu tenho um vídeo todo explicando aqui a questão do 666, tá? Então, não vou detalhar isso aqui agora. Mas, pense comigo. Tatuar na testa um 666, não tem como você passar despercebido numa situação dessa, tá joia? Então, a Bíblia vai te fazer com que você tome cuidado. Ah, mas se eu tiver um 666 na placa do carro, não tem problema nenhum. Ah, e se eu mudar para um apartamento e for o número 666, né? Tem lugares que pulam, do 665 para 667. Tem lugares que pulam. Mas assim, esse tipo de coisa não tem problema nenhum, tá? Agora, se você marcar o seu corpo, ou usar um colar, um brinco 666, definitivamente não é legal, né? Agora, na Bíblia, isso que eu tô falando, trazendo para os dias de hoje, muitos símbolos representam ações contrárias ao cristianismo, tá bom? Então você não vai usar um pentagrama, por exemplo, que é aquela estrela de cabeça para baixo. A estrela em pé pode, que é a do Botafogo, aí não é pecado não. Feliz, o importante é isso. Ele está feliz e se ele está feliz, eu estou feliz também. Agora, o pentagrama, você vai evitar, né? Então, existem símbolos que foram, digamos assim, adotados pelo movimento satanista, por religiões que negam a cristandade de Jesus, aí você tem que fazer esse policiamento, né? Mas na Bíblia não vai ter, assim, tantos e tantos símbolos nesse sentido especificamente, não. E o pentagrama não foi criado pelo satanismo, não, tá? A questão de inserir o bode ali, aí sim é uma referência ao cordeiro, porque Jesus é o cordeiro de Deus, então o bode seria o antagônico ao cordeiro. Mas o pentagrama já era usado pelos egípcios séculos e séculos atrás, inclusive muito antes de Cristo, para adoração da deusa Nut, não sei como é que pronunciaria. Mas aí ela ficava no alto dos templos e tal, a imagem dela, e ali se usava o pentagrama. Segunda perguntinha, vamos lá. Olha que pergunta interessante. Pastor, tem como desfazer uma promessa? Olha só, é importante a gente entender o que você está entendendo como promessa. Crente, o cristão protestante, não faz promessas. Nós fazemos votos. Então, por exemplo, não, eu vou fazer um voto de, sei lá, vender minha casa e dar 30% de oferta ou para a igreja, ou para um orfanato e tal. Você fez um voto. Não, eu vou fazer um voto e tal. Então, são os propósitos que você faz nesse sentido. São votos, né? Então, por exemplo, eu tenho um voto meu, desde que no meu primeiro salário, eu fui fazer estágio, né, era estagiário, eu dei o meu primeiro salário de oferta todo, 100%. Ah, mas isso está na Bíblia? Não, isso é um voto eu, Leonardo. Ah, e depois, então toda vez que você recebe o primeiro salário num novo emprego, você oferta ele todo? Não. O que eu faço? Então, por exemplo, eu ganhava R$500, foi meu primeiro salário, né? Ah, eu recebi um aumento de
700. Então, eu dava o dízimo dos 500 e o aumento, que era de 200, né, de 700 para 500, 200, eu dava o 200. Então, toda a minha primeira promoção, o meu primeiro salário, então, tá ganhando 5 mil, passou a ganhar 10, 5 mil inteiro. Tá 10, 12, esses 2 a mais. A primeira vez eu sempre faço isso. Isso é um voto meu. Tá na Bíblia? Não. Alguém me falou para fazer isso? Não. Foi um pastor que disse? Não, foi um voto. Eu, Leonardo, entendi que toda vez que eu sou promovido, 100% do valor daquela promoção, o primeiro eu entrego no altar. É o meu pensamento de primícia, de entregar para Deus. Só que eu não dou 10% apenas. A minha vida toda é de Deus, 100% é de Deus. Agora, de salário a gente tira o dízimo, claro. A promessa, tem gente que fala assim, não, eu estou fazendo uma promessa para o santo tal. O cristão não faz isso. O católico faz. Aí pergunte a um católico. Biblicamente, a gente não tem fundamento nenhum para fazer uma promessa. Um símbolo de promessa muito comum aqui no Brasil é o Cosme e Damião. Meu pai tá doente, se ele se curar, eu todo ano dou docinho pra criança em Cosme e Damião. Como é que você vai desfazer uma promessa? Você não deve fazer uma promessa, tá bom? Agora, Eclesiastes vai falar do seu compromisso, do seu voto. Eclesiastes 5, do 4 ao 5, que diz: quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer o voto do que fazer e não cumprir. Então, se você botou um propósito no seu coração, não, esse mês eu vou fazer 10 dias de jejum, e passa o mês e você não fez, você pecou, porque ninguém te mandou, mas você colocou diante de Deus um compromisso. Então, você tem que ir até o fim nesse compromisso, tá certo? Então, errou, pecou, vai e pede perdão a Deus. Deus me perdoa porque eu fiz aqui um compromisso, eu me estabeleci num voto e não cumpri. Aí se arrepende e pede perdão a Deus por ter dado a sua palavra diante de Deus e não ter honrado, não ter cumprido. Terceira pergunta, vamos lá. Como esse canal ainda não viralizou? Muito bom conteúdo. Aí é uma pergunta legal, olha. Como esse canal ainda não viralizou? Não sei também. Estou trabalhando. Depende de vocês. Mas essa mensagem aqui, gente, eu recebo bastante. Você pode ver nos comentários, todo vídeo tem alguém comentando, tem alguém chegando e escrevendo isso. Caramba, esse canal, não sei o que. Eu fico muito feliz, porque é um feedback, poxa, que é o máximo que eu poderia receber de feedback de vocês é isso, é um carinho, essa expressão de que vocês estão gostando, que vocês estão sendo edificados. Eu não fico aqui vomitando regra, eu não fico aqui falando mal dos outros. Quando geralmente eu coloco uma personalidade, uma pessoa famosa no meu canal, eu falo para defender a pessoa. Eu não fico chutando cachorro morto. Eu não entro em hype de ficar criticando pessoas. Não faço isso, tá? Bem, esse é o meu posicionamento. Eu não fico entrando em treta. Você viu o que fulano falou, o que o pregador disse? Cara, não é minha vibe. Alguém às vezes pergunta no particular no Instagram, no particular eu respondo. Agora, a minha ideia do canal é trazer paz, alegria, um pouco de diversão, né? Um clima leve para ensinar conteúdo. Esses dias lá na igreja, eu recebi um feedback muito legal dos adolescentes, que eu estava dando aula para eles de apologética. E realmente apologética é uma disciplina um pouco amarga, né? Porque é um conteúdo um pouco difícil. Para os adolescentes lá na igreja, no seminário dos adolescentes, eu dou aula de apologética e de cosmovisão. São as duas disciplinas que eu leciono lá. Disciplinas que não são fáceis, mas quando me perguntaram quais disciplinas eu gostaria de lecionar, eu escolhi essas duas porque eu amo apologética e amo cosmovisão. E aí os adolescentes falaram assim, puxa, o assunto é chato, mas a aula ficou legal porque foi o pastor Léo que deu. Então, isso é um feedback muito legal, porque a moçada aprende, é edificada, cresce, e eu tô sempre ali ensinando. Além disso, lá na igreja, eu também pastorei o Ministério dos Homens, que é a minha missão principal ali na igreja. E aí, esses dias, eu vou botar até umas fotos aqui, a gente fez um costelão lá na igreja, muito legal e tal, juntou 150 homens, foi um evento muito fera. E eu tô sempre querendo ensinar, ajudar a esclarecer o conteúdo. Então, o costelão foi um evento muito legal, mas no fundo eu tava querendo o quê? Ensinar o evangelho, ensinar comunhão. Então essa é a minha missão de vida, ensinar a palavra de Deus, seja para os adolescentes, seja para os adultos, seja para os idosos, seja para crianças, mas sempre mostrando a clareza do evangelho. Essa é a minha missão. É quando alguém assiste uma parada minha, uma aula, uma pregação, um vídeo, uma conversa, e aí fala, caramba, eu não sabia disso, que legal, como é bom aprender isso. Então, quando eu vejo que alguém está aprendendo alguma coisa que Deus está me usando para ensinar, eu ganho o dia completamente. Para mim, ensinar a verdade, ensinar conteúdo é um negócio que me deixa muito feliz. E essa é a missão do canal. Então, quando eu vejo alguém falando assim, o canal ainda não viralizou, é porque tá aprendendo, tá gostando, e eu fico muito feliz com isso. Quarta perguntinha. Vamos lá para a quarta pergunta. Pastor, eu posso ter um amigo homossexual? Claro que pode. À luz da palavra de Deus,
Homossexualidade é um pecado. Só que à luz da mesma palavra de Deus, deixa eu pegar minha shed aqui, que eu faço a minha devocionalzinha todos os dias com ela aqui, tá vendo? À luz da palavra de Deus, mentir também é pecado. Você tem algum amigo mentiroso? Possivelmente você tem. Você tem algum colega que adulterou? E adultério é pecado. Você tem algum colega invejoso? Possivelmente. Só que a homossexualidade é um pecado que a gente coloca numa prateleira superior. É como se fosse um pecado maior. O pecado é uma mancha num lençol branco. Então imagina um lençol branco, limpo, puro. Aí você joga vinho, manchou de vinho. Aí depois você joga Nescau, sujou de Nescau. Aí depois você joga extrato de tomate, aí sujou de tomate. Aí depois você joga, sei lá, jogou bola, pisou na lama. O que sujou mais? O vinho, o Nescau? Não importa. Maculou o lençol branco. O pecado macula a nossa santidade, seja ele qual for. Então não pense você que porque a pessoa, não, ele é homossexual, então eu vou me apartar dele porque eu sou crente. Não, não, não. Se você for se apartar, se aparte de todos que são pecadores, inclusive de você, que é um pecador também. Ou não, você é santinho, você é perfeito, imaculado. Não é. Só Jesus. Porque se você fosse santo, você teria morrido na cruz. E quem morreu foi Jesus, porque só ele poderia pagar os pecados. Então assim, uma coisa é você ter um amigo com um pecado. Você não vai ser condescendente, você não vai falar, que bonito, faça mesmo. Não, falar, meu irmão, nós divergimos nisso aí. Porém, mais é o que nos une do que o que nos afasta. O amor de Jesus é sobre nós. Eu não vou compactuar do seu pecado, eu não vou compactuar dos seus valores, mas a gente pode ser amigo, por que não? Agora, ele me influencia. Eu tenho um amigo que bebe, então ele me influencia a beber. Então você para, aí você corta a sua amizade. A Bíblia diz, é melhor você cortar sua mão e ir para o céu, faltando uma mão, faltando um olho, mas ir para o céu do que com os dois para o inferno, tá? Então se você tem alguma amizade que te estimula a pecar, aí você corta essa amizade. Agora, cortá-la pelo simples fato da pessoa ter um tipo de pecado é um pouco hipócrita da nossa parte, porque pecado todos nós temos. Quinta pergunta. Olha essa pergunta aqui, rapaz. Eu escuto de tudo aqui, né? Pastor, não devemos cobiçar a mulher do próximo. Amém. Isso não é uma pergunta, isso é um comentário. Mas é pecado cobiçar personagens de anime? Porque, afinal, eles não existem de verdade. Olha, existe um tipo de desenho de adulto, né? Que é o anime, eu não vou falar aqui, começa com H, né? Todo mundo não, espero que vocês não conheçam. Mas muita gente conhece, que é um tipo de anime adulto que os desenhos, né, fazem coisinhas de casais casados. Enfim, eu acho que você desejar o desenho é um passo para você depois procurar vídeos com animes namorando, né? Então, eu acho que é bom você tomar cuidado com isso. E também vai te estimular a você se masturbar, essas coisas todas. Então, toma cuidado com isso. Você não está desejando a mulher do próximo. Não tá, porque é um desenho, né? Mas é um tanto quanto esquisito. Mas é um desenho bonito. Bonito. Desenho bonito, não é bonito. Mas eu recomendo que você controle esse desejo aí, porque ele não vai te levar para um lugar legal, não. Corta isso, repreende, vigia, porque não é saudável, não. No final das contas, pode ser um gatilho, uma porta de entrada para coisas piores. Sexta pergunta. Vamos ver aqui o que temos. Pastor, eu posso me batizar? Isso conta como batismo? Eu não entendi. Eu acho... Deixa eu ver se eu entendi. Às vezes eu não entendi, tô viajando aqui. Será que é se auto-batizar? É isso? Eu posso me batizar? Bem, a resposta é não. Tá? A resposta é não. Nós precisamos de um intermediador para realizar esse batismo, visto que Jesus não se batizou. Ele foi até João Batista, e Batista, o nome de João Batista era porque ele era João o Batizador, não era o sobrenome dele, tá? E nem ele não era da cidade de Batista, né? Porque na Bíblia diz Jesus de Nazaré, ele é da cidade de Nazaré. Judas Iscariotes, ele é da cidade, tudo bem. Então, você vai encontrar personagens na Bíblia que vai ter o seu nome e o seu sobrenome baseado na cidade de origem, né? Então, eu sou carioca, mas eu sou de Brasília, igual Jesus, nasceu em Belém, é de Nazaré. Pronto, fala Leonardo de Brasília, né? Leonardo Brasiliense, seria meu nome à luz da Bíblia. Mas João não, João era João o Batizador, João Batista. E Jesus fala assim, me batiza. Aí João fala, não, eu que tenho que ser batizado pelo Senhor, eu não mereço nem amarrar seus cadastros e a sandália, tá louco? Que história é essa? Tá viajando, tô usando minhas palavras, tá bom? Tá doido? Que história é essa? Mas aí Jesus fala, se importa que se cumpra as escrituras. Nem Jesus se auto-batizou, então você também não pode se auto-batizar.
tá? Ah, se eu estiver numa ilha deserta sozinho, então o batismo é a coisa que menos importa nessa situação. Seja por imersão, por aspersão, né? A Bíblia não deixa claro qual era o tipo de batismo, desde que seja um ato de fé, ok? Então aí você vai analisar isso. Mas a resposta é não dá para você se batizar. Muitas perguntas. Se você tiver mais, coloca nos comentários. Você pode me perguntar por qualquer vídeo desse canal, porque eu respondo, inclusive na hora, no seu comentário eu respondo, mas eu seleciono, boto numa pastinha que eu tenho aqui, perguntas para o Pastor Responde. Eu trago, e também você pode me perguntar nas caixinhas de pergunta que eu abro lá no Instagram. E aí eu te respondo também, só que lá é 1 minutinho, né? Então não dá para trabalhar como eu trabalho aqui, com essa desenvoltura toda aqui de conteúdo, tá? Mas a sua pergunta pode de lá ser selecionada para cá. São todas as perguntas que eu seleciono? De jeito nenhum. Perguntam muita coisa que eu já respondi, perguntam coisas que são muito pessoais e perguntam coisas que são esdrúxulas, né? Mas quando é uma pergunta legal assim, igual essas aqui que eu separei, eu trago para cá. Tá joia? Então não se esquece de deixar o seu like, compartilhar e claro, se você quiser transformar num pregador, vire um pregador da palavra, participe da minha jornada, eu sempre boto aqui no fundo preto, aqui, coloca aqui, ó. Participe da minha jornada, pregue bem e torne-se um grande ministro da palavra de Deus. Eu vou te ensinar do início ao avançado tudo que rege a homilética, que é a arte de pregar um sermão. Você vai desenvolver o seu chamado para pregar na igreja, pregar em célula, pregar em GC, pregar em trabalho, na escola, no ônibus, onde Deus te colocar, online, você vai conseguir pregar, tá bom? Eu vou ficando por aqui, mas tem muitos outros vídeos para você assistir. Beijo no seu coração, forte abraço. Tchau, tchau.